Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você estiver assistindo esse podcast, este episódio do podcast, anote aí. Nós estamos aqui no Palacete Rosa, uma das 13 casas do Evento Perfeito. Fica aqui no Ipiranga, em São Paulo. Bairro histórico, uma casa histórica, e a gente convida vocês para conhecerem mais. Estamos aqui também com o patrocínio do Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo. Vou ficar repetindo isso até entrar na sua cabeça, ok? E você for lá e comprar e aproveitar o código de desconto que aparece sempre aí nas nossas postagens. Hoje nós vamos falar com o Valdir Menezes, da Seta Desenvolvimento Gerencial. E vai falar um pouco aqui de agilidade e inovação. É esses assuntos que a gente vai explorar aqui com vocês. Então fiquem até o final. Tem muita anotação aí, muita coisa interessante pra gente falar. Dê like, curta, manda compartilha, manda pros amigos. Aquela história toda. Toda. Mauro, tudo bem? tudo jóia. Muito obrigado, pessoal, pela conexão. Mais uma vez, muito bom tê-los aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento, sobre desenvolvimento pessoal. Gerencial. E aí nós trouxemos o Valdir. Isso aí. Obrigado, Valdir. Obrigado pelo tempo, pela generosidade de estar aqui com a gente. Reservar o tempo aqui para nós. Reservar o tempo para nós. E para eles e elas que estão ali. E temos certeza que o que você falar vai ser anotado. Por isso que o nome do podcast é o Anote Aí. Então, super obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Afinal de contas, contribuir com o desenvolvimento das pessoas é o que mais me move ao longo da minha vida profissional, né? Então... Não é o lucro? Não é lucro. Ah, pronto, já começou o podcast. Não é o lucro. Isso é interessante, a gente vai explorar isso, né? É isso aí. Então, acho que temos uma história bem legal aí. Eu tenho vivenciado muita coisa em cima do tema que nós vamos debater hoje, então espero que o pessoal goste bastante aí do que nós vamos falar. Show de bola. Obrigado. Vamos lá. Conta aí, Valdir. Você tem a sua história, a sua trajetória, né? Mas, obviamente, a gente espera que pessoas que estão assistindo aí que não te conheçam, que não conhecem a tua história, que não conhecem sobre o teu trabalho na Seta. Então, conta um pouco da tua trajetória, você falou aí, né? Que te move hoje dentro da Seta. Legal, eu sou pernambucano, né? Vai dar para ver pelo sotaque, se bem que meus amigos de Pernambuco já falam que o meu sotaque mudou, mais, né? Mas você está sendo execrado lá. Eu já estou numa situação que lá o pessoal não dá. Eu vou lá, eles me zoam, eu estou aqui, o pessoal também não me reconhece, então... Você não é paulista, né? Agora eu fui abandonado. Qual identidade? Eu sou um brasileiro sem identidade. Mas eu sou pernambucano de nascença, eu sou engenheiro químico de formação, sou formado pelo UFPE lá em Pernambuco. E eu vim numa trajetória ao longo dos anos ali, né? Assim, sempre eu comecei a carreira trabalhando no setor muito focado, meu sonho era trabalhar na área de petróleo e petroquímica. E aí eu comecei, né, experimentando algo na pesquisa científica, depois eu comecei a trabalhar na área de petróleo e gás, com gás natural, em Pernambuco ainda. Fui morar em Maceió e passei um tempo pela Bahia, vivenciando uma experiência numa das maiores petroquímicas do mundo, até que eu ganhei um prêmio, né, um dos projetos que eu fiz de melhoria contínua. E aí surgiu um monte de convites para vir aqui para o Sudeste. Aceitei um dos convites, vim para cá, comecei a trabalhar num dos maiores bancos aqui também da região. E dali eu fiz uma série de projetos, experimentos, vivi uma experiência de fusão, aquisição ao longo do tempo que me deu um conhecimento, uma bagagem, né, que reforçava o conhecimento metodológico do passado com o experimento prático, né, de colocar isso em prol das empresas que eu estava vivenciando no momento, né. Em 2015 eu decidi sair para me juntar, né, a um grupo de sócios da Seta, Desenvolvimento Gerencial, e eu sou hoje responsável pelo que a gente chama lá de soluções de negócio. Lá eu tenho, dentro dessa vertente que eu sou responsável, todas as atividades de consultoria, eventos de planejamento estratégico nas empresas. Eu tenho tudo que tem relação com inovação, agilidade e transformação digital está comigo. Então, praticamente aí tudo que vamos falar hoje está conectado a isso. A Seta é uma empresa que já existe há 21 anos. Eu entrei em 2015, né, mas ela já tem uma carreira sólida aí, também já maior idade, é uma adulta, né, com 21 anos. Né?
E eu hoje invisto em outras empresas também no mercado, e tem mais uma aí que hoje está mais associada também ao tema de hoje, que é a AI Rocks, né, que é uma empresa que está focado no desenvolvimento, no treinamento, na formação de pessoas e líderes em inteligência artificial e nas suas multifacetas aí que tem hoje no mercado também, né? E o que para você, né, óbvio, você fala do treinamento de Lean, do desenvolvimento em Lean, que isso deu uma impulsionada, né? Da engenharia química para liderança, né, processos ágeis e tudo mais. Quando você olha aí, foi uma mudança de visão da sua carreira? Foi realmente uma mudança de foco, algo que você não estava... Quando você se projeta lá atrás, fala, pô, eu vou ser engenheiro químico, quero trabalhar numa plataforma de petróleo. E hoje você não faz nada disso. Hoje você está muito longe de uma plataforma de petróleo. Abandonou as moléculas, abandonou as reações. E daí reações, as ligações. abandonou os reatores. Engenheiro químico só estuda reator de monte. Agora você largou tudo. E agora? Larguei tudo. Tem aí já... Foi 2007, né? Tem crise de abstinência? Tenho. De vez em quando eu tenho. De vez em quando eu ainda sonho, né? Cara, estou produzindo, né? Eu trabalhava numa planta de monocloreto de vinila que vira PVC. Como você trata a crise de abstinência? Aí eu acordo, sonho e falo, bom, eu acho que seria legal, né, voltar para aquele experimento, mas eu acho que financeiramente não cabe mais, né? Mas isso é visão? É visão? Ou seja, em determinado momento você falou, poxa, ir trabalhar num banco. Eu, engenheiro químico, o que eu vou fazer num banco? O que você pôs a cabeça no travesseiro, acordou de manhã e falou assim, vou pro banco? Primeiro, coisas que eu digo para as pessoas é assim, todo mundo imagina um banco como você ir trabalhar numa agência, né? E o banco, por trás da agência, tem normalmente um ambiente corporativo gigante, com tecnologia, com processo e muita gente envolvida, né? E eu lembro como se fosse hoje, quando o convite surgiu, porque eu também tinha essa percepção, né? Quando me convidaram, assim, eu vou pensando, o que eu vou fazer numa agência, né? E quando eu entendi o mundo que está por trás ali do ambiente corporativo de um banco, eu entendi que eu tinha muito a agregar, mas eu também tinha muito a aprender. Eu acho que o experimento meu na vida industrial poderia me ajudar, né, no ambiente corporativo, transacional, de mercado financeiro, em levar um pouco da visão industrial, né, de organização, de padronização, para um ambiente bancário, vamos dizer assim. E essa é uma hipótese tão real, que se confirmou tão firme e verdadeira, que quando eu mudei para a Seta, acho que um dos mercados que nós atuamos assim tão fortemente é o mercado financeiro. Então a gente fala mercado financeiro, que tem muito forte um olhar de tecnologia, e depende muito de processo. O mercado das operadoras de telefonia, também é um mercado gigante para nós, porque nós atuamos há muitos anos, porque também tem tecnologia, requer um cuidado, uma atenção com o processo, com a experiência do cliente. Mas a gente carrega um grupo gigante de indústrias também, o setor de healthcare. Então, o que eu vi, né? Foi uma mudança muito boa para meu aprendizado, porque eu comecei a ver que aquilo que eu aprendi no ambiente industrial se aplicava a qualquer setor. Na hora que a gente começa a pensar, esse é um recado para quem está em casa, para quem está vendo o vídeo agora, é assim, cara, se eu trabalho com algo que tem etapas, que tem sequenciamento lógico, que tem interdependência, cara, as principais metodologias de gestão, seja o Lean, seja o Six Sigma, seja o PDCA, vai bem. Eu queria saber, então, mas vocês vão falar sobre inovação, agilidade, quando que isso vai bem? Se você tem a necessidade de trabalhar experimentos, aprender com aquilo e ajustar a rota ao longo do caminho, o ágil se encaixa bem. Mas se eu quero ter uma experiência de inovação, o grande alvo é cuidar, é trabalhar a empatia, né? É colocar o ser humano no centro. Então tem modelo mental para tudo isso. E hoje, assim, talvez a nossa grande arte aqui, tanto no modelo que eu trabalho na SET, o que a gente tem levado hoje com o pessoal que está tocando hoje a Rocks ali, quando eu decidi participar, investir junto, como que a gente coloca um experimento no mercado que vai adaptando. Porque para cada segmento você precisa adaptar. E a mentalidade Lean permeia por todas as outras metodologias que surgiram. Uhum. E se você conseguir encaixar isso, adaptando para aquele lugar, você tem diferencial competitivo de mercado. Então isso talvez
Foi a primeira grande confirmação dessa hipótese, né, quando eu fiz a mudança para o setor financeiro. A segunda é que, assim, eu enxergava que, com raciocínio estruturado, com uma proposta financeira que era inigualável na época, né, estamos falando de 2007, e um bom plano de desenvolvimento, que é algo que eu gosto de fazer, que eu estudo até hoje, eu falo para as pessoas, eu falo para meus filhos assim, ó, minha principal arte, há quem diga que eu sou inteligente, eu falo, eu não sou inteligente, eu sou um cara disciplinado, dedicado, estudioso, acho que esse é o meu grande diferencial. Para atuar num setor como esse, pessoa que tem essa aptidão a continuar aprendendo, tem espaço. Como é que ensina se não fica continuamente aprendendo, né? Exatamente. Se não desenvolve isso. Né? Agora você falou uma coisa interessante, porque o mundo da indústria, ele é um mundo disciplinado. Sim. E ele tem muito processo bem estabelecido. Sim. Porque se não for assim, ele não existe. É isso aí. Outros setores existem, conseguem existir sem a mesma disciplina da indústria. Perfeito. Né? Como é que você vê isso? Como é que você vê a saúde, o mercado financeiro? Como é que você vê a transferência do conhecimento estruturado, como você disse, disciplinado, da mestre indústria, que ela é muito mais mestra nisso daí do que os outros, e passando para essas áreas aí que tradicionalmente, às vezes até se vangloriam de não ser disciplinadas. Por exemplo, a criatividade, né? Não posso ser disciplinado porque eu sou criativo. Como é que você traz isso? Como é que você molda a cabeça? Porque se a pessoa que trabalha numa área de marketing gostasse de disciplina, ela não seria marketing, talvez ela tivesse procurado um curso de engenharia. Mas aí você vai chegar um dia, vai bater na porta do cara de marketing e falar assim, você vai ter que aprender a pensar de forma estruturada. Como é que é esse choque de aprendizado, treinamento, conhecimento, como é que funciona? Tem uma série de formas de responder essa pergunta, né? Mas vou pegar aí uma amostra dos aprendizados para a gente debater em cima disso. Bom, primeiro, a indústria passa por essa necessidade desde de sua origem, porque a pressão por custos ela é imensa. Mesmo quando você está num setor que as margens são altas, as indústrias que produzem são cobradas por gerar eficiência. Então, quando você muda de setor, aí vamos pegar o setor de healthcare em geral, na saúde, que é um mercado que cresce acima do crescimento da economia do nosso país. E aí você imagina, os custos aumentam, mas as receitas aumentam numa proporção muitas vezes maior. Eu vou deixar fora disso as operadoras de saúde, mas a grande maioria consegue surfar uma onda legal, as farmacêuticas e tal. E aí o que acontece? É questão de tempo. Ou você vai precisar desenvolver um produto novo. Aí o cara fala, e aí, tem método para isso? E aí o pessoal nos procura. E aí que tá, a gente coloca método em cima, né, de inovação, com design thinking, lean inception, e põe em prática o conceito de empatia, de desenvolver personas, até você construir uma jornada que atinja o teu público-alvo. E a gente faz isso em hospital pra caramba hoje, né? Quando você pega um setor ainda mais avançado sob o ponto de vista de margem, que o mercado financeiro é um deles, então na hora que você conversa com qualquer pessoa, eles falam assim, olha, show me the money, eu não quero me envolver em algo que não gere dinheiro agora. Então meu principal alvo é atrair mais receita, continuar crescendo. E aí com o tempo o próprio planejamento estratégico vai apertando a corda. Cara, a pessoa vai precisar ter conexão com a estratégia para reduzir suas despesas, para continuar gerando receita, para gerar novos produtos, para gerar novos experimentos, concorrência crescendo. O cara fala, olha, eu tinha um produto que surfava essa onda, chegou um monte de coisa agora que está roubando o mercado meu. Um exemplo são as maquininhas, né? A adquirência hoje, pela quantidade de player que tem no mercado, a gente fala, cara, olha o sofrimento que é, porque hoje a briga é por centavos hoje. E aí quando você fala, e aí? Então, com o tempo, é o que a gente sempre fala, a navegação em busca dos métodos de melhoria, eles vão chegar. Então, hoje a gente tem a alegria de dizer que nós estamos em todos os setores hoje da economia. E hoje a gente tem 10%, 15% da receita nossa já vem do exterior. Então, assim, com o tempo que a gente vê, à medida que a onda vai chegando, todo mundo vem procurando.
E à medida que as empresas também têm pessoas se movimentando entre um mercado e outro, ela fala, olha, já deu certo no setor tal que eu estava na Ambev, saí, conheci vocês, saí, agora eu estou numa outra empresa, vem me ajudar, porque eu estou com a missão de gerar eficiência. Então a gente começa, vamos lá, a indústria, ela tradicionalmente, ela criou Lean, a indústria criou Lean. Sim. Né? Vamos ser mais específico, a indústria de máquinas e a indústria de automotiva e seu entorno, né? Não só o Lean, né? Até o predecessor, né? O PDCA, o Lean, o Six Sigma. A gente pode... Estou tirando do que você está falando. Que os outros setores, eles vão procurar as metodologias pela dor. Ou seja, quando doer o calo, quando eu perder para a concorrência, quando eu estiver falhando na minha estratégia, que era bonita no papel, mas o PowerPoint estava bonito, mas depois do terceiro mês viu que não ia acontecer e o concorrente está te engolindo, é aí que infelizmente, a liderança vai tomar a decisão, porque a decisão é da liderança, não é do cara que está sofrendo lá para lançar produto. Minha resposta principal está assim, esse desejo vai acontecer com base no perfil da liderança. Quando a gente encontra líderes que estão se antecipando ao mercado, até porque muitas vezes ele está num setor onde já é bem trabalhado o conceito de melhoria contínua, como o setor de bebidas, como o setor de automotivo, e aí alguém te chama para trabalhar, para assumir uma cadeira similar num outro mercado em desenvolvimento. Ele fala, opa, cara, o mercado aqui tem margem alta, a gente pode surfar essa onda, mas eu posso também gerar maior ganho de eficiência aqui, ainda melhorar ainda mais as margens e eu me destacar num programa desse. Então, quando a gente encontra gente que se antecipa a essa necessidade, ele já demanda. Mas sim, é verdade também, temos um grupo de profissionais que esperam, né? E à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que a necessidade vai chegando, porque o plano estratégico da companhia dos próximos anos vai te exigir esforço. Se você não fizer nada no primeiro ano, vai ter que ter uma energia a mais no segundo. Sim. Se você não fez nada nos seus primeiros 3, 4 anos, os próximos 5, 6 serão de apertos, porque a água vai baixando. E quando começa a aparecer os primeiros esqueletos, é hora de comer. Aí o pessoal já começa a dizer, eu vou trocar os executivos porque não viram que a água estava baixando, né? Mas quando eles ainda têm chance... Então, quando eles têm chance de reagir, também nos chamam. Então, hoje eu tenho um conjunto de situações, né? Empresas que já surfam bem essa onda e querem continuar na vanguarda. Eu tenho empresas que aparecem porque o segmento dela já se movimentou e ela não. E eu tenho hoje empresas, dadas as metodologias novas de inovação, de agilidade chegando, agora eu tenho um grupo de dentro das empresas, mas de outras áreas, também buscando suporte para trabalhar nesse conceito de inovação, de maior colaboração, né, que é o que as metodologias mais novas trazem, né, os conceitos mais novos trazem. Você tem uma forte formação, uma sólida formação acadêmica. Sim. Agora, o que você trabalha hoje, trabalha muito focado em treinamento, trabalha muito focado em desenvolvimento de pessoas e tudo mais, consultoria. Por que as pessoas saem das universidades, né, sem esse tipo de conhecimento? Quer dizer, ou a vida é assim mesmo e sempre vai ser porque não tem como ensinar, ou poderia sim estar sendo um pouquinho melhor ensinado e não está? Aonde que está eu sei que você ganha dinheiro com isso, claro, sim, mas aonde que está o gap? Por que você é tão necessário? O principal gap que eu vejo hoje na formação nossa como profissional é que, basicamente, o curso de engenharia química ou de engenharia de produção recebe um bom banho de loja sobre modelos de gestão, sobre métodos de gestão. Os demais cursos não tem. Então, cara, hoje... banho de loja, hein? Um banho de loja, mas assim, você sai pelo menos com uma mentalidade assim, ó, existe um método que você chegar numa empresa, você consegue ainda aplicar do começo. Se a pessoa sabe do que se trata. É isso aí. Totalmente ignorante. Mas assim, eu lembro, né, na minha época de faculdade, eu vi bem o PDCA no começo. Então, o engenheiro químico vê. A gente vê PDCA, a gente vê controle estatístico de processo, você aprendi teste de hipótese, então eu saí conseguindo jogar, né?
Eu vi que a maioria dos engenheiros de produção também, eu já dei aula, né, em faculdade, em curso de engenharia de produção, e vejo que o pessoal também ganha esse banho de loja. O problema é que as pessoas não aproveitam isso, né? Mas as demais profissões não tem. Então hoje eu tenho, né, dentro do setor de saúde, a quantidade de médicos hoje que a gente dá aula de estatística, que a gente dá suporte consultivo com estatística no setor farmacêutico. Então é comum as empresas passarem por auditoria e ter gente nossa participando junto, ajudando por causa da técnica que precisa, né, do entendimento, que não é só entender de metodologia, também entender de interpretação, né, de dados, que eu acho que é um grande gap que a maior parte das profissões carregam. Então esse é um grande gap, e se você for olhar formação de todo mundo que vê estatística na faculdade, o que a pessoa vê? Chega no máximo até desvio padrão. Moda, média, desvio padrão, mediana. A maioria das pessoas nem sabem que uma distribuição não normal não é bom analisar com a média. As pessoas nem sabem. E aí imagina, nós todos somos executivos de empresa. Quantas vezes vocês sentaram na mesa com alguém para dizer, olha, essa base de dados não é uma boa tomar decisão com a média. A gente sempre tomou decisão com a média. E a margem de erro para algumas situações é alta. Então, para quem está no ambiente industrial, a maior parte dos dados são dados normais. Para quem está nos outros dados, não. Não, e o pior é que quando a gente fala de inteligência artificial, ela é quase toda estatística. Há quem diga que a inteligência artificial é um papagaio estocástico, porque ele só fica repetindo baseado nas fórmulas estocásticas, na estatística. Não, e foi mais rápido. A gente começou essa conversa no ano passado, lembra, na feira? Nós conversamos já sobre o papagaio estocástico. Lá com o Ernesto. Não, antes do Ernesto nós falamos. Na EMI, lembra? A gente estava na EMI, a gente estava falando disso. E lá a gente falou, vai chegar o colapso dos modelos, porque eles vão começar a gerar em cima do que foi gerado. A alucinação. A gente falou o quê? 2 anos a gente tinha comentado lá? Mas deu 6 meses. A alucinação, né? Porque justamente tomar decisões em cima de dados gerados pela própria deu 6 inteligência artificial. Agora, o ponto interessante do Valdir é o que ele menciona, a extrema vulnerabilidade do nosso aluno, né? Em termos de estatística, que impede tomadas de decisão dentro do mundo corporativo. Mas eu amplio essa complexidade até vou fazer um modelo de inteligência artificial. Sim. Começa a complicar, vou fazer o meu LLM. Eu não sei se você vai fazer o seu LLM ou vai acabar sendo um usuário de um LLM que já existe e você vai apenas verticalizá-lo para funcionar do jeito que você quer. Então eu acho que o ensino da estatística eu acho que é uma vulnerabilidade. E vocês estão como nisso? Vocês ensinam estatística? Sim. O que vocês fazem? Hoje você vê um médico lá, o doutor. Hoje a gente tem, né? Pega o doutor lá em proctologista e aí você vai ensinar... Estatística. Então hoje a gente leciona, né? E aí, óbvio, o grau de customização é grande, né? Então, hoje a gente pega, né, desde ensinar as ferramentas básicas da qualidade, que estão lá no PDCA, né? E vem trabalhando o conceito de Lean, de processo puxado, de reduzir fila. Então, eles querem reduzir fila, eles querem aumentar o giro de leito, né? Afinal de contas, no setor público de saúde, fila é o grande problema. E no setor privado, talvez é o giro de leito, é te dar o acesso, né, ao leito, é te dar acesso ao tratamento adequado. Então, a gente trabalha muito nisso, encurtando esse caminho. Para isso, eles precisam ganhar conhecimento, a gente provê isso. E em algumas situações eles precisam fazer análise de dados. Eles falam, cara, ele vai tirando conclusões e esse tipo de conclusão ele precisa de dado e o máximo que ele consegue fazer é calcular a média. E muitas vezes ele fala, vou comparar o antes com o depois e nessa comparação do antes com o depois ele está pegando o dado com o time errado, está pegando uma amostragem errada, uma amostragem não representativa, né, não estatisticamente significante. E a gente fala, cara, a gente ajuda. Então, seja com treinamento, seja com consultoria. Mas ele vai precisar entender isso para aplicar, porque por mais ajuda, né, assim, eu acho que o que você colocou, né, que algumas formações levam a
banho de loja, né? Você tem uma noção, mas precisa... Educação continuada, você falou. Sim. A minha inteligência vem da minha preocupação no ensino contínuo. Eu tenho que continuar aprendendo. Né? E algumas outras formações não. Né? E tem mais, hein, gente? Se a gente parar para pensar que as formações posteriores, para quem faz pós, para quem faz MBA, para quem faz mestrado, ele continua vendo muito pouco isso. Né? Mas ainda assim, quando a gente vai nas principais universidades corporativas aqui das empresas brasileiras e até de fora, quando a gente participa, o que nós encontramos? A maioria já fala hoje assim, o PDCA eu já vi, o Lean eu já vi, mas eu vi já no meu MBA, já no meu mestrado, já na minha pós. Mas aquele lance, ele vê, imagina, MBA, o cara tem quantas aulas daquela matéria? 5, 6, 4, 3, 2, 1. Então, cara, ele vai ver muito por cima, ele não tem conceito prático, agora, que é o que pega. Você com uma consultoria, você com esse trabalho que você está fazendo, como é que você tem certeza que você não está criando um dependente de você? Porque, lógico, é business. Você, lógico, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você não quer que o cara seja dependente seu. Você quer ensinar o cara a andar com as próprias pernas. Como é que você garante que você vai ajudar o cara, vai tirar o cara daquela encrenca e, ao mesmo tempo, você vai desenvolver as perninhas dele para que ele ande sozinho, sem você? Cara, que ele busca o peixinho. Assim, em todas as apresentações comerciais nossas, nós deixamos bem claro que os modelos têm transição, né? Pra você ter uma ideia, né? Recentemente elaboramos uma proposta para um grande programa de uma grande empresa no setor logístico aqui. E assim, eles viram que o número de dias envolvido da consultoria diminuía quando ele comparava com a concorrência. E a pergunta que eles fizeram era assim, cara, mas por quê? Eu falei, cara, porque para nós o que é legal é que você atinja teu resultado, essa cultura mude, e aí a gente pode daqui a pouco começar a falar sobre soft skill, porque é a outra parte importante do jogo, né? Mas ele começa a andar sozinho. E outra, gestão da mudança. Se a consultoria for lá, fizer todo o diagnóstico, entregar o plano pronto, é mais um plano que ele engaveta. E na hora que a gente chega com o método que anda junto, então eu costumo fazer muitos projetos assim. O consultor da minha equipe vai lá, faz um primeiro trabalho, deixa uma listinha de tarefa. Anda junto, tira um monte de conclusões, deixa uma listinha de tarefa. Volta daqui a mais um tempo. E nesse movimento, o cara que está com ele lá no fim está mais forte, está mais hábil, né, para fazer aquilo acontecer. E óbvio, quando aparecer problemas mais difíceis naquela empresa, ela vai chamar a gente de novo. Mas a parte mais legal para nós não é ser chamado de novo no mesmo lugar. A parte mais legal é o pessoal dizer, as pessoas marcam o almoço e falam assim, olha, o cara foi almoçar com outro executivo da empresa, cara, uma empresa que veio aqui e ajudou a fazer, treinou minha turma, fez junto, deixou meus caras aptos a tocar o barco, e agora eu só chamo eles quando o problema é cabeludo. Então, esse é o nosso mote. E mesmo na empresa de inteligência artificial, quando eu discuto lá com os sócios que estão trabalhando no tema, eu falo, esse é um DNA que eu quero trazer para cá, né? Que vocês ensinem a fazer, né? E para que as pessoas saiam dizendo, essa empresa é boa, né? E é essa empresa que eu indico. Porque hoje, cara, as consultorias tem várias, dos mais diversos tamanhos. Tem 3 aqui. E tem 3 consultores aqui na mesa, né? E assim, o que vai diferenciar eu de vocês, né? Ou das outras? Então, nós temos um por que o cara vai lembrar de mim depois, né? Pelo menos eu fiz parte do podcast agora, né? Nós temos um podcast, te convidamos. Boa. Boazinha, né? Mas, Valdir, você está louco de vontade de falar do soft skill? Isso. Então fala do soft skill. Vai. Então, a gente fala que tem um bloco muito legal aí que a gente começou falando da abordagem técnica. Mas imagina, se a gente só falar disso, as pessoas sairiam daqui dizendo, vou estudar tudo que posso e vou virar, né, um Géser, um Valdir da vida, um Marco da vida, que sabe tudo. Mas, cara, conhecimento sem colocar em prática também não funciona. E tem um ponto legal que eu queria falar, né? As principais universidades corporativas hoje adotam uma estratégia que, para mim, para o longo prazo não é boa, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Então tem gente fazendo coisa errada? Tem gente deixando de fazer a melhor coisa, então, diria assim. É a melhor coisa a ser feita, Valdir? A formação da alta liderança. Hoje. A alta liderança precisa ser formada? Não tem Ela assim, brota? o pessoal chegou na alta como cargo de alta liderança, o que muitas das empresas assumem como verdade? Esse cara sabe tudo. Uhum.
E, de fato, as melhores cabeças da empresa estão lá em cima. Porém, com a quantidade de novidade que surgem hoje, ele não está preparado. Ele não está preparado. E por que ele não está preparado? Ele não está preparado porque hoje a principal alocação de hora de treinamento desse cara é assim, resume-se tudo a 1 hora, 40 minutos, no máximo 2 horas dele. Então imagina, ao longo de um ano inteiro, com tanta novidade rodando no mercado, como que ele pode capitanear o time dele se ele nem entendeu para onde vai? Mas por quê? Você não acha... Aí vamos provocar. Mas você não acha que o próprio executivo, e aí usando um pouco a minha vivência de executivo, Mauro também teve a vivência dele de executivo, a gente não é colocado numa pressão de dar resultados, gerenciar a equipe, cuidar das outras pessoas, e no final não me sobra tempo nem para voltar para casa, porque eu estou trabalhando de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 da noite, Mas é que tá. desmaio, no final de semana às vezes toca o celular. Mas é que tá, se o líder não enxergar que ele precisa incluir isso na pauta, quem é o único local da empresa que poderia se antecipar a essa necessidade? É a área de pessoas, gente, gestão, o famoso RH. E aí, qual que é a receita? E aí, que vocês... uma receita que mitiga muito dos problemas que eu encontro hoje nas empresas é que os programas de desenvolvimento de liderança, o famoso PDL, né, tenha módulos específicos para eles. Porque assim, hoje o que a gente vê, a baixa liderança é treinada, tem uma jornada legal, a média liderança é treinada e tem uma jornada legal, e essas duas aí tem jornadas sendo revitalizadas, sendo revistas todo ano, e nisso a gente participa. E a gente participa de grandes universidades corporativas aqui. Então a gente fala, e tem casos que a gente ajuda a montar a universidade corporativa. E a gente fala, cara, olha que conteúdos legais tem já na jornada dessa turma. Legal. Só que o que acontece? Quando esse cara trabalha em cima do que ele aprendeu e ele leva para uma reunião com alguém que não viu nada, imagina, o ser humano lá em cima, o líder lá em cima também é um ser humano. E aí imagina, se você encontra alguém que na dúvida ele para, o que ele vai fazer? Quando você chegar com a novidade lá, melhor não fazer isso agora. Se você pega um líder que vai dizer, olha, poxa, eu vi essa novidade, legal, vai adiante. Esse grupo vai conseguir voar. Sim, mas você está propondo, Valdir, que ele tem um tipo de treinamento específico customizado para ele, mas que deixa ele atualizado com relação a... Porque ele vai precisar movimentar os diretos. A gente é obrigado a concordar. Agora, veja, aquilo que o Géser estava falando, o cara não tem tempo nem de ver a família dele, porque a gente sabe que o executivo que está lá no Olimpo é uma carga desgraçada. Quer dizer, responsabilidade, o cansaço, até o cansaço, o próprio cansaço. O esgotamento. Quer dizer, não só a quantidade de horas, mas a disposição após as infinitas horas que ele fica. Em reuniões? Reuniões, claro. E aí? Quer dizer, você oferece um plano, então vai lá a seta e oferece um plano, olha, customizei para você, tal, você montou um negócio super legal para um alto executivo. Mas o cara fala assim, eu já fico dentro da fábrica, da empresa, 18 horas por dia, o que você quer de mim? Legal, então chegamos num ponto bacana para a gente discutir aqui, ó, que é, além do programa customizado para ele, quando a gente fala de agilidade, o ágil tem 4 grandes segredos, ainda na parte técnica. Os ritos, também chamados de cerimônia, artefatos, métricas e os papéis. Cara, a alta liderança é super influente nos papéis e nos ritos. Então, já que ele tem várias reuniões, se encaixássemos um modelo de transformação ágil lá dentro, até as agendas dele poderiam ser menores. Hoje, o que eu vejo nas empresas, tudo passa lá em cima. E tem uma adaptação, hein? A gente está aqui discutindo algo, e é porque a liderança média no país e ainda na região aí da América Latina ainda é similar. Nós fomos formados no modelo de Taylor. Sim ou não? Claro. Que ano? 1911 foi quando esse modelo surgiu. Taylor falhou. Coitado de Taylor, ele só foi reconhecido, né, para ganhar um prêmio a respeito disso, ele já tinha morrido. Então, como qualquer novidade, o ágil surgiu, o pessoal tem dúvida. A inovação surgiu, o pessoal tem dúvida. Agora, IA surgiu, o pessoal tem dúvida e tem sempre alguém jogando contra. Quando o modelo de Taylor surgiu, também muita gente jogou contra. Ele só foi reconhecido e já estava morto.
Mas onde eu queria chegar? Isso, o modelo de Taylor trouxe as empresas até aqui e trouxe nós até aqui. Se nós estamos hoje aqui sentados é porque nós somos bons. Nós somos filhos da Revolução Industrial. Nós somos bons, somos top no modelo de gestão taylorista. Claro. Que nos tempos de hoje a gente chama isso de mentalidade alfa. Não é ruim, porque nos trouxe até aqui e trouxe os avanços de produtividade. Ele foi pensado para alavancar a produtividade nas empresas. E ele trouxe as empresas até aqui. Mas o que vai levar as empresas para os próximos patamares não é mais essa mentalidade. É o que se chama de mentalidade beta. Eu faço até um convite para quem quiser ler depois, né? Tem um livro muito legal ali, um livreto, né, do Nils Fleigen, um alemão, que roda bastante aqui no Brasil, que é o Organizar para a Complexidade. Cara, a gente tem que se preparar para um modelo onde nós não sabemos tudo mais. Na mentalidade alfa, nós dizíamos o que queríamos, quando queríamos que entregássemos e ainda dizíamos para a nossa equipe o como faz. Era isso ou não era? Ainda tem líder assim até hoje. Na mentalidade beta, nós dizemos o que quero. De vez em quando a gente diz quando quer que isso chegue na nossa mão. Mas o grupo trabalha o como para trazer o resultado dentro do melhor tempo. Dentro da... eu posso entregar mais rápido e dali para frente fazer customizações parciais para deixar isso com um experimento ainda melhor. Então, assim, veja, estamos fazendo uma mudança, estamos num momento de transição. Empresas que já aderiram ao modelo já estão enxergando líderes com agendas mais livres. E é isso, vamos dizer, que pode organizar ou estruturar uma organização para ser mais ágil. Perfeito. E trabalhar a inovação. E o que é ser mais ágil? Na cabeça de muita gente, então é legal porque a gente está num papo desse aqui, muita gente vai se beneficiar desse assunto. Quando a gente fala de ágil, a maioria das pessoas pensam que ser ágil é ser mais rápido. E não é? E não é. Não é necessariamente isso. O ser mais ágil ou ser ágil quer dizer, eu sou uma pessoa mais flexível, ou eu trabalho com mais flexibilidade, eu trabalho com mais colaboração. Porque se um projeto durar 2 anos, no ágil ele vai terminar em 2 anos. A diferença no modelo anterior, quando a gente não usa ágil, se ele estava previsto para acabar em 2, ele acaba em 3, 4, 5, né? Porque você faz gestão mais distante. Mas voltando ao assunto, quando falamos de ágil, nós também estamos falando que somos mais transparentes. Quando nós falamos de ágil, nós cada vez mais falamos de que o líder dá esse espaço de dizer quais são os grandes sonhos, quais são as grandes premissas, e as equipes dizem, cara, como que eu faço isso acontecer? Então veja, o mundo mudou. Ele está mudando. Né? Eu falo que, para eu estar aqui hoje, participando de uma sessão dessa com vocês, em épocas atrás, assim, tudo que envolve inovação, agilidade, teria que passar por mim. Então, imagina, hoje eu devo ter umas 40 pessoas trabalhando, espalhadas, dando aula ou dando consultoria sobre o assunto. Se eu tiver que validar tudo que meu grupo fez, com esse grau de customização, não dá. Eu vou viver como vivíamos no ambiente corporativo, uma reunião atrás da outra. Então, no novo modelo, e era assim, tá? Tudo que era produzido, mas é desse assunto? Pergunta ao Valdir. É desse assunto? Ah, não, tem que falar com o Valdir. E eu ia fazendo, validando tudo. Com o tempo, cara, eu comecei a experimentar o modelo. Eu já dava aula do modelo e não tinha o modelo. Aí, quando eu comecei a ver, cara, eu preciso experimentar mais o modelo, deixar meu grupo, eu dar as premissas e deixar o grupo produzir. Porque se eles entenderem que aquela solução atende todas as premissas que nós falamos, vou repetir, hein? Atende todas as premissas que nós estamos discutindo aqui, eu dei para eles, ele não precisa validar comigo. Então, no começo, o que as pessoas dizem nas empresas? Isso funciona no mercado A, no B não funciona. Aí outros dizem, isso funciona para equipes maduras, para equipes que não são maduras não funciona. Tudo isso é falácia. Mas, de novo, quem tem que colocar isso na jornada somos nós. É o líder. Mas se o líder nem teve acesso a esse conteúdo, cara, via agente gestão, via RH, a gente precisa fazer a pauta aparecer, senão... É uma equação, porque é o que eu estou falando, né? O líder precisa conhecer para poder aplicar, mas ele não tem tempo para nem conhecer, para refletir sobre isso. Então, quando você vem nas universidades corporativas e encaixa o tema, encaixa isso nos PDLs, e aí, gente, tem outro ponto legal. Quando a gente fala de ágil, não é só botar o projeto rodando no modelo ágil. As empresas já têm hoje modelos de planejamento e desdobramento estratégico. Há quem rode Roshin Kanri, há quem rode modelo de BSC, gestão por diretrizes, enfim.
No Agile tem um modelo próprio, que é o dos OKRs, né? Os Objectives Key Results. Cara, aí você fala, cara, mas qual que é o grande ganho dos OKRs? É porque lá o modelo é colaborativo. Em torno de 30% a 60% das metas, das sugestões de melhoria, vem de baixo. Então esse é um primeiro ponto legal, né? Segundo, o modelo tem cadências para você gerenciar o pós-desdobramento, porque você chegou num nível de acompanhar indicadores e projetos que nenhum dos métodos tem hoje, estruturado. Pode ser que quem está vendo o vídeo diga, mas na minha empresa tem, por sorte. Porque alguém lá atrás enxergou essa necessidade e colocou. Por sorte não, por competência de quem estava lá, né? E eu até falo, se esse modelo daí funciona, você não precisa trocar o modelo de planejamento pelo dos OKRs. Segue com esse. Mas na hora que desdobrou em projetos, você tem que encaixar os ritos ágeis. E aí a liderança, fazendo parte disso, ela enxuga um monte de agenda que ela não precisaria estar. E ainda enxuga tempo de pauta, que hoje nos grandes comitês, os projetos mais importantes a gente quer ver, né? Tá aí na reunião do diretor, tá aí na reunião do presidente. Se a trilha segue a governança montada, vai bem. Óbvio também que as pessoas ainda vão dizer, mas eu já estudei Scrum, tem um monte de reunião lá, não serve para mim. Então procura a gente aqui na seta, porque o modelo de rituais é todo customizado hoje, porque aquilo foi montado para um ambiente de desenvolvimento de sistema. Mesmo na tecnologia, eu já customizei rito, porque no entorno do desenvolvimento de sistema, você tem área de atendimento, você tem área de suporte, você tem área de infraestrutura. Todas essas, o Scrum não funciona perfeitamente. Outras técnicas, como o Kanban, fluxo, que é gestão de fluxo do dia a dia, vai bem. Mas, de novo, tudo isso sem atitude, sem engajamento da liderança, sem mudar o jeito, sem incorporar a mentalidade beta no seu dia a dia, não dá certo. Então, acho que passamos do hard, né? Começamos no hard, sim. Depois caminhamos para o soft, né? Então o Valdir conseguiu pincelar tudo isso daqui, acho que tem um monte de coisas para anotar, sim. E assim a gente vem chegando ao final, né? Valdir, dá um conselho aí para o pessoal, algumas coisas a mais, você já falou um monte de coisa que poderia ser de fato anotada, mas fala mais alguma coisa que você acha que da sua experiência, do seu dia a dia, da sua história, vamos pensar. Vale a pena anotar para a gente fazer o fechamento desse episódio. Vamos pensar assim, né? Tem várias pessoas, eu chamo de indústria brasileira, né? Indústria. E quando eu falo indústria, é indústria agrícola, indústria de bebidas, indústria de metal, indústria da construção, indústria da saúde, né? Indústria financeira, todo tipo de setor econômico, vamos dizer assim. Por mais que tenha uma multinacional por trás, né? Uma matriz lá fora, a indústria está aqui. Então as pessoas estão trabalhando aqui, vivendo aqui, tirando o seu sustento daqui. Então, se você pudesse deixar uma mensagem nessa direção que nós conversamos até aqui, qual seria a dica para esse profissional? Eu separaria essa mensagem em 3 públicos, né? Eu diria para a liderança, para quem já está numa função de liderança hoje, e pouco importa se é alta, média ou baixa liderança, estude mais sobre mentalidade beta. A partir do momento que você incorporar isso no seu dia a dia de trabalho, vai ver que suas agendas vão melhorar. Essa é a primeira. Segunda, se você hoje ainda não é mais aquela pessoa estudiosa que sempre foi, né, que é o que te levou até aqui, reincorpore o tema na tua vida, porque tem tanta coisa nova hoje. Process Mining, RPA, BI, IA. Cara, imagina, é muita coisa para você dominar e que pode ajudar, né, no ambiente corporativo, né? Então, esse é o recado para a alta liderança, né? Ele tem que gerar essa centelha de autodesenvolvimento que vai fazer com que os grupos dele amadureçam junto. Para os colaboradores, cara, talvez nós estejamos vivendo a melhor época para quem quer crescer. Nunca houve tanto conhecimento novo disponível ao mesmo tempo. Gratuitamente. Muita coisa gratuitamente, muita coisa democrática, que depende de você, né?
Então, assim, não espera, porque as pessoas se preocupam muito, né? A IA chegou, vai eliminar os empregos, assim, assado. Eu vou repetir uma coisa que eu digo para todo mundo. As grandes revoluções tecnológicas, se vocês pararem para pensar, elas só geraram novos empregos, mais empregos. Então, algumas pessoas perderam emprego. Mas o futuro, a IA vai ser feito é o Excel hoje. O Excel hoje eu tenho gente que é ruim nele, abre, não sabe, digita só lá dentro, mas está lá. Mas está lá. Tem aquele que usa no dia a dia, consegue fazer uma tabela dinâmica e tal, e tem aqueles que já fazem automações. A IA vai ser igual. Então, ela vai estar incorporada no teu dia a dia. Eu já tenho clientes hoje que a IA, o Copilot, por exemplo, já está disponível em todas as máquinas, na versão mais simples. Então, você vê. Então, eu acho que assim, nós temos um potencial gigante de desenvolvimento próprio que vai ajudar você a ter raciocínio estruturado e galgar passos mais rápidos em busca do crescimento, seja lá o que você chamar de crescimento. E o terceiro recado é para o RH. O RH, mais do que nunca, é a válvula propulsora do desenvolvimento das pessoas. As jornadas de desenvolvimento humano, os programas de desenvolvimento de liderança, tem que ter soft skill integrado com hard skill. E eu não deveria deixar de fora a conexão de tudo isso com o plano estratégico da empresa. Porque o plano de capacitações fica otimizado, você só vai ter aula daquilo que é importante para os próximos anos, enxuga a agenda e enxuga o orçamento. A liderança também está participando por isso, também vai estar participando daquilo que é relevante para frente. Sim. E outra, né? Para todos esses três, os grandes projetos corporativos precisam ser poucos e bons, mas todos alinhados ao plano. Se fizermos tudo isso, vamos longe. Tá bom. Pessoal, anotou? Tudo anotado? Gesa, mais um episódio? Mais um episódio. E agora a gente, um dia, convida novamente o Valdir. Para falar de outros temas. Oi? Outros temas, para explorar. Não, fazer follow-up nesse tema. Fazer follow-up, fazer uma listinha. Tá bom, Valdir, muito obrigado pelo seu tempo de novo. Obrigado pela generosidade de ter vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado pela aula, obrigado por todas as dicas. E obrigado a todos que ficaram conectados. Até obrigado aqui. A todos que compartilhem esse vídeo, que dê o like, que sigam a Mauro e o Gesa nas suas redes sociais. Perfeito. Gente, Fechou, gente. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado por ficar até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, né, tudo que foi falado aqui, todas as dicas, todas as informações e os ensinamentos. Agradecer mais uma vez Doce de Leite Prime e agradecer Palacete Rosa, o Evento Perfeito, por ter cedido esse espaço tão bonito e tão especial. Venham visitar, venham conhecer. Um abraço, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau.